Boa noite a todos. Boa noite. Vamos iniciar a nossa reunião da noite. Em primeiro lugar, tentando nos harmonizar, para que a gente possa abrir espaço a uma renovação de energia. Esquecer, o nosso dia, o que a gente passou hoje, durante o dia, e trazer para o nosso campo mental somente coisas boas, para que a gente possa dar abertura ao trabalho que a espiritualidade amiga sempre está fazendo aqui na nossa casa, para que a gente possa ser ajudado e ser harmonizado. Hoje seria a palestra de Glauco Guedes, mas por um problema ele não pôde vir. Então, quem vai fazer, como o Leandro mesmo colocou hoje, as perguntas, quem vai responder as perguntas é Cláudio, que ficou resolvido que seria tirar as dúvidas, que nós temos muitas, pela nossa vivência, nossa experiência. Às vezes a gente quer conversar com alguém, fazer algumas perguntas e a gente não tem a oportunidade, E esse momento de perguntas e respostas a gente precisa explorar, no sentido de se esclarecer, porque é uma situação bem prática. E antes de passar para Cláudio, a gente está trazendo aqui duas perguntas para a gente já começar a entender a necessidade da gente conhecer melhor o Espiritismo através das obras. E a gente traz na noite de hoje a continuidade do capítulo 3, que fala sobre a lei de trabalho. São as duas perguntas, a 678 e a 679. Na 678, a pergunta é: nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está submetido à mesma necessidade de trabalho? Quer dizer, nos mundos mais elevados, nos mundos mais superiores, o homem está submetido à mesma necessidade do trabalho? A resposta: a natureza do trabalho, ela é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos o trabalho é material. Mas não creais com isso que o homem fica inativo e inútil. Não é porque está no mundo mais elevado, no mundo superior, que vai deixar de existir o trabalho porque atingiu aquela condição. Não é nada disso. A ociosidade, para esses espíritos que habitam nos mundos mais elevados, seria um suplício, ao invés de ser um benefício. Olha aí. Quantos de nós, se a gente for analisar bem a nossa estada aqui na Terra, a oportunidade que Deus nos dá de nascer aqui, cada um com a sua individualidade, com a sua necessidade. Então, se a gente pensar bem, o trabalho, ele começa desde a espiritualidade, desde o momento em que cada um de nós nos submetemos a planejar a nossa encarnação, A gente está realmente condicionado a aprender sempre. E como é que a gente vai aprender na inércia, sem trabalhar? Então a gente nasce, do momento que a gente está aqui, da vida toda que a gente passa, no retorno ao plano espiritual, nós temos constantemente necessidade de trabalho, seja ele qual for. O trabalho material durante o período em que a gente está no planeta Terra, que nos é dada a condição. O trabalho
espiritual, e mesmo aqueles espíritos, como diz aqui, que estão numa condição mais elevada, há uma necessidade de trabalho. A gente pode trazer como exemplo as figuras notáveis, né? Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, são pessoas que trabalhavam e que continuam trabalhando incessantemente, para a gente ver o quanto é importante o trabalho. A gente achar que, mas eu estou muito cansado, né? Eu preciso descansar. Tudo bem, nós vivemos no corpo material, né? Nós temos o nosso corpo e o corpo realmente precisa de descanso. Mas todo trabalho, ele é útil, seja ele de que forma for, seja um trabalho voluntário, seja o trabalho material para a subsistência, todo ele tem a sua importância. Então, mesmo nos mundos superiores, realmente aí é que existe o trabalho mesmo, né? Na pergunta 679, o homem que possui bens suficientes, aí vem a questão material, né? O homem aqui na Terra, que possui bens suficientes para assegurar sua existência, que não precisa trabalhar para ter o material, está isento da lei do trabalho? Quem é que acha que está isento? Né? Então, a resposta do trabalho material, talvez ele esteja isento, mas não da obrigação de se tornar útil, porque o objetivo do trabalho é sermos úteis para com o nosso próximo e para com nós mesmos, que a partir do momento que a gente trabalha, a gente aprende, a gente dinamiza a nossa vida, né? Útil segundo suas possibilidades de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros, o que é também um trabalho. Se o homem a quem Deus distribuiu bens suficientes para assegurar a sua existência não está forçado a se sustentar com o suor da sua fronte, a obrigação de ser útil aos seus semelhantes é tanto maior para ele quanto o seu adiantamento lhe dá mais oportunidade para fazer o bem. Então, essa pergunta foi bastante clara, né? Se a gente não tem a necessidade material, como acontece, pessoas nascerem numa família rica, que não precisa trabalhar para se suprir materialmente, mas a gente não pode deixar que essa ociosidade tome conta de nós. Inclusive, eu trouxe até uma frase que eu achei fantástica, assim, simples, mas que nos leva a uma reflexão. Quem não cultiva o hábito do trabalho... Deixa eu botar o óculos. Quem não cultiva o hábito do trabalho contrai o vício da preguiça. Então, realmente nos deixa condicionado à inércia. Então, vamos refletir sobre isso. Essa pergunta está no capítulo 3. Quem quiser aprofundar, existe uma infinidade de palestras, né, na internet. Existe uma infinidade de obras aí, né, que nos traz um esclarecimento maior, para que a gente possa realmente entender o nosso objetivo enquanto seres, criaturas de Deus, que estamos em evolução, né? Apesar de sermos um grãozinho de areia no universo, mas todos nós, cada um de nós, temos a nossa importância e a gente tem que fazer valer a pena, né? Então, vamos, né, fechar os nossos olhos. Agradecer primeiramente ao nosso Pai de infinita bondade e misericórdia pela oportunidade de estarmos aqui na noite de hoje, elevando os nossos pensamentos, limpando aquelas energias que estão muitas vezes impregnadas em nós, mas que com o trabalho da espiritualidade, com o nosso burilamento íntimo, podemos deixar a nossa alma, o nosso espírito mais leve. E que tenhamos sempre essa oportunidade de sermos pessoas melhores através de uma compreensão
que possamos sair a cada dia da ignorância e termos os nossos corações com bons sentimentos cada vez mais. Agradecemos aos mentores espirituais dessa casa pela assistência amorosa e boa e pedimos permissão para iniciar a reunião da noite de hoje. Vamos passar para Cláudio uma palavra agora. Queridas irmãs e irmãos em Cristo, boa noite. Tenho passado por situação emocional muito difícil que está me levando a uma depressão. Minha vontade quando chego em casa é de ficar trancada no meu quarto. Estou com acompanhamento psiquiátrico e psicológico. O que devo fazer? Cara irmã ou irmão em Cristo, o que você deve fazer é continuar o seu tratamento, tanto clínico, da medicina convencional, quanto da casa espírita. Nós sabemos que as influências que recebemos nos ataca a matéria, o corpo físico. A doença não se encontra simplesmente na matéria, ela é produto do espírito. Através de reencarnações sucessivas, nós construímos a nossa matéria futura. Eu vou falar daqui a pouco sobre o suicida. E nós precisamos entender o que adianta você se trancar num quarto. Isso comprova uma influência espiritual que você está a passar. Então, lute contra isso. O antídoto é a oração. Comece a ler os livros da codificação. O céu e o inferno tem histórias narradas através de psicografias maravilhosas que podem lhe ajudar e muito. O importante é não parar nem o tratamento psicológico, psiquiátrico, concomitantemente com o tratamento espiritual. Continue, que você vai alicerçando pouco a pouco a vontade de viver, de ter alegria. Não deixe de aproveitar a sua reencarnação. Qualquer coisa, estamos às ordens. Gostaria de saber se o suicida, ele já reencarna sabendo que vai tirar sua própria vida, ou se ele é influenciado a praticar tal ato. Nós lemos esta pergunta e lembramos como é importante as pessoas que estão na casa espírita pela primeira vez de entender o seguinte: quando o homem e a mulher realizam o ato sexual e que o gameta masculino fecunda o feminino, nesta hora, Deus enviará o Espírito que abrigará aquele corpo que começa a sua formação. Se ele foi um suicida, por exemplo, eu sempre cito isso aqui como exemplo, pega de uma arma e atira na cabeça, né, e se suicida, destruindo grande parte do sistema cerebral, os 5 sentidos e alguns outros órgãos, ele também destrói um elemento chamado perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo e o espírito. Pronto, aqui está um exemplo. Supondo que o copo azul é o espírito e o copo branco é o corpo material. E esta garrafa é o perispírito. Toda a ação do espírito ao seu corpo fica registrado aqui. Quando ele destrói o seu cérebro, o corpo material morre, o perispírito não. Continua com ele e segue com ele, levando aqui registrado toda a sua ação ao seu corpo. Esta é a razão que o seu corpo renascerá com todos os problemas de cego, surdo, mudo e paraplégico. Então,
A medicina convencional não explica o porquê um casal tem 3 filhos, um nasce completamente excepcional. Então nós somos os artífices, não é Deus que nos pune. Deus é bondade, é justiça e é amor. São nossos atos translocados muitas vezes que nos leva a cometer um suicida, tentando nos livrar de sofrimentos. O que fazemos é quadruplicar esse sofrimento. Então, quando nesse ato concepcional que eu falei, o espírito que está determinado aquele corpo em formação já começa a perder todas as suas lembranças de vidas da sua vida, até reencarnar sem conhecimento do que começar de novo. Deus, com sua bondade, assim permite. Vocês já pensaram? Um olhar para o outro e dizer: esse miserável me roubou, esse é o político que roubou todo mundo. A gente voa no pescoço dele, quer matar logo, né? Então, esse esquecimento serve para que a gente possa exercitar novamente o perdão de um para com o outro. Então, só existe uma coisa pior do que o suicídio, como dizia José Ciro da Penha, nosso mestre e de tantos médios que aqui se encontram, que é o próprio suicídio. Então, pelo amor de Deus, quem pensar em suicídio, nos procure para conversar com qualquer um daqui da Casa Espírita para receber a orientação que é necessária. A depressão é uma doença corporal ou espiritual? Pois muitos afirmam que é falta de fé. É uma doença espiritual, eu acabei de explicar. Ela se encontra no espírito. São coisas que nos levam à depressão, muitas vezes a consciência, né? Algo que nós fizemos e já temos consciência que é errado. Ou a falta de algo que a gente sempre deseja e não consegue. Então, o espírito é que é fraco, a carne não é fraca. Muito tem um ditado: a carne é fraca. Não, quem é fraco é o espírito. Quem trai uma mulher, quem trai um homem é o corpo, é o espírito. Então quem é fraco é o espírito. Então ela se aloja no espírito, porque ele conduz mal todos os órgãos que fazem parte da sua matéria, que é o habitat no momento em que ele está reencarnado. É a casa, é a morada. Então, aquele que hoje fuma, não é, está destruindo a sua matéria voluntariamente. Está dando um traguinho e o pulmão está infectando até que ele desencarna antes do tempo dado por Deus. Cada um de nós tem um tempo X determinado por Deus para o reencarnante. Então, se eu bebo diariamente, me torno alcoólatra, também estou destruindo, antes do tempo dado por Deus, a minha matéria que abriga meu espírito. É o fumo, o tóxico, a gula. Tem pessoas que morrem nos Estados Unidos, que é o país que faz pesquisas, já comprovou que morre mais gente de tanto comer do que por falta de comida. Então, pessoas que vê um prato de comida chega a ficar babando, não consegue se controlar. E nós precisamos vencer a nós mesmos. É um trabalho que a gente deve fazer de consciência que nós temos uma matéria que serve para que nós vivamos neste planeta Terra e passemos pelas nossas provas e nossas expiações. O Centro Espírita tem trabalhadores que porventura seja um obsessor vivo. 2. E provoque desavenças na casa espírita. 3. Como lidar com isso? Perdoando constantemente. Quanto tempo tem o desencarnado para se comunicar com seus familiares? Existe alguma determinação da espiritualidade para isso? Existe. Primeiramente, tanto aquele que nós evocamos como o evocador
têm que ter merecimento para que isso aconteça. Há espíritos que há mais de 1000 anos estão ainda em estado de sonolência. Não adianta evocá-los, que ele não tem permissão para atender uma evocação. Outros bem não desencarnam. Por exemplo, um Chico Xavier já está dando comunicação, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, Sai Baba e tantos outros missionários são espíritos que já têm essa condição. Então, para que nós possamos receber uma comunicação dos nossos entes queridos que já partiram, é necessário estarmos aptos para isso e que ele também tenha condição de atender o seu chamado. Então, é uma dupla condição. Um tem às vezes, mas não pode, porque quem vai receber não tem condições e ainda não tem merecimento, nem licença para isso. Vamos no possível. Soube que o senhor Enéas já deu uma comunicação através da psicografia para os colegas políticos. É possível que isso ocorra com tão pouco tempo de desencarnado? Acabei de explicar. Depende se ele tem merecimento para isso, foi feita a comunicação. Então, nós temos que observar o conteúdo desta comunicação, se é própria de um político como o seu Enéas. Não é? Então, não podemos afirmar que o que eu falei ainda há pouco depende do merecimento de cada desencarnante. Nos livros que já li, falam da lei no mundo menos evoluído. Aqui a chefe que fica atendendo espíritos que querem vingança. Aí eles fazem um pacto com esses espíritos para fazer sua vingança. Olha, não deixa de existir aqueles espíritos que, quando encarnados, também eram assim. Então, quando a gente desencarna, não se torna anjo, não. Há espíritos que continuam nos obsidiar, são aqueles a obsessão por afinidade. Vocês podem, quem tem evidência, vá numa mesa de bar onde tem um alcoólatra, 2, 3, que com ele tem 4, 5 bebendo através dele. Ele torna-se um obsessor por afinidade de vícios. Então isso é comum. Como eu posso me libertar de uma obsessão? Primeiramente, fazendo a nossa reforma íntima. O que é a nossa reforma íntima? É combater as nossas imperfeições e vícios. Nenhum espírito, por mais ladino que seja, por mais inteligente, não coloca em nenhum de nós vícios que nós não tenhamos. Mas se eu sou ciumento, ele aproveita meu ciúme para aumentar, para pela hipnose me fazer ver coisa, por exemplo, que minha esposa não está nem fazendo. Então, nós precisamos entender isso, fechar a porta, não é só vir à casa espírita, ouvir palestra, fazer tratamento, não. Veja onde você precisa modificar. Você é uma pessoa que diz, eu não levo desaforo para casa. Isso já é uma porta aberta para um espírito violento. Ele joga você contra outro, você termina desencarnando ou matando o outro, pela sua violência. Então, muitos casais se separam por quê? Porque um quer mandar no outro, é uma possessão. Então, tudo isso a gente precisa entender. Todos nós somos criaturas inteligentes, uns mais, outros menos. Agora, o que precisamos fazer é sempre fazer reflexão aonde nós precisamos modificar o nosso temperamento. Sem isso, não adianta fazer desobsessão. Você está fazendo, a gente está doutrinando um, você está atraindo mais outro, porque não mudou a sua tela mental. Nós atraímos por pensamentos, palavras e atos. Eu estou aqui pensando mal em A, em B e C, eu estou emitindo uma vibração. Essa vibração será captada por um espírito que se alimenta da minha mente e vai me ajudar a fazer o que eu quero. Então eu já fui devedor
e continuam sendo devedor. Estou na casa espírita, muitos perguntam: Cláudio, por que não fico bom? Por que eu não fico boa? Não é a mim que tem que perguntar. Pergunte a você: o que é que você está fazendo para melhorar? Você não está fechando a porta? O que é fechar a porta? É combater as imperfeições e os vícios que temos. Será que é verdade aquele que ficam em cidade, colônia, com flores? Vocês têm pena da minha visão, meu Deus, não consigo não. Eu acho que é algum médico. Só eu levando na farmácia para... Trabalhos, roupas, encontros, festas, será que não é ruim? Não é um pouco irreal? Ou realmente existe muita... Muito obrigado. Aqueles que ficam em cidade e colônia, aqueles que ficam em cidades, em núcleos, em umbrais, e para cada um de nós existe algo determinado de acordo com aquilo que fizemos na atual existência. Muitos vão para uma colônia como o nosso lar, ou outra igual, ou outra melhor, outros para um umbral. Só não existe o chamado inferno. Lógico que o umbral é uma coisa infernal em termos de sofrimento, mas não tem fogo, não tem nada. Tem a nossa consciência e aqueles a quem ferimos, maltratamos, humilhamos, passando ao nosso derredor. Leiam O Céu e o Inferno, que vocês vão ver coisas maravilhosas de espíritos que desencarnaram, reis, rainha, políticos e mais coisas aí, de sofrimento terrível, vendo diariamente crianças, jovens, velhos, passando e estendendo as mãos, como quem diz: roubastes a comida nossa de cada dia. Então, ninguém planta para não colher. A colheita nós temos a obrigação de fazer. A sementeira é obrigatória. Nas novelas, nos filmes, quando passamos para o outro plano, aparecem lugares com jardins floridos e pessoas vestidas com roupas normais no corpo material. É assim? Pode ser, sim. Por que não? Os espíritos não ficam despidos. Então, quem lê O Nosso Lar, não é, vai ter uma ideia de como é uma colônia como o Nosso Lar e outras tantas mais evoluídas do que Nosso Lar. O espírito é uma centelha, é uma luz, mas quando atinge o grau de pureza. Quando desencarnamos de um plano como a Terra, de provas e expiação, nós vamos ter necessidade de todo o vestimento que tínhamos, da alimentação de maneira menor, não é? Porque vamos aprender que um copinho de água, que é um alimento espetacular, e nos cura de muitas doenças. E no plano de umbral, não. Você vai sentir a fome e quando sai de lá, vai junto dos encarnados que fazem o que ele gosta. É como no carnaval. Não é? Tem um livro que fala de uma jovem que desencarna e ela é conduzida por espíritos vampirizadores, não é? E a avó vê e pede clemência para ela, não é? E o mentor espiritual diz: ela ainda não merece o atendimento à sua oração, mas ela está melhorando, até que um dia ela é recolhida e liberta dos vampirizadores para uma colônia e começar uma nova existência, para uma nova reencarnação. Ao desencarnar, somos recebidos sempre por nossos familiares ou não? Depende do seu grau de merecimento. Então, muitos não vê ninguém. Então, para que isso aconteça, é aquela outra pergunta que nós acabamos de receber. Tem que haver merecimento para isso. Como fica a aflição de uma pessoa que não tem conhecimento do Espiritismo
quando desencarna. Da mesma maneira de muitos que estão na casa espírita, porque muitos adentram na casa espírita, mas o espiritismo não entra em si. Continua fazendo tudo o que fazia antes. Espiritismo significa reforma. Reforma moral significa combate às imperfeições e aos nossos vícios. Ler, estudar, compreender, porque sem estudo não vamos a lugar nenhum. Então nós precisamos começar pela parte da filosofia filosófica, dos porquês da vida. Porque muitos nos perguntam, por que sofro tanto? Não faço mal a ninguém. Não faz hoje, graças a Deus. Mas em outras vidas, o que fizeste? E quem planta vai colher, ou hoje ou amanhã. Então, é estudar, abrir os livros da codificação. Olha, não entendeu, vem, procura qualquer um de nós que trabalhamos aqui para dizer, olha, eu não entendi isso, o que é que eu devo fazer? É muito importante. Essa reunião foi construída, podemos dizer, por José Ciro da Penha, uma pessoa, um membro da Federação Espírita Pernambucana, de uma vidência fabulosa de várias faculdades medianímicas e que achou por bem, foi intuído pela espiritualidade de estabelecer esta reunião no Seara de Deus. E de lá nós passamos para vários centros. Hoje tem aqui, tem em Rio Doce, no Lar Transitório de Cristo. Eu faço também em Piedade na última terça-feira do mês, com Cláudio Soto. E permite que vocês tirem suas dúvidas. Não sabemos tudo, mas quando não sabemos, prometemos estudar para na outra reunião, na outra oportunidade, dar a resposta correta. Caro irmão, gostaria de saber como devo fazer para saber de um ente querido que se encontra no mundo espiritual. Comece a colocar o nome nos cadernos de vibração. Bote o nome, porque quando você está escrevendo, você está pensando nele. E quando tiver a condição, ambos, volto a repetir, de um chegar e dar comunicação através de um médium, e você ter como receber, isso acontecerá. O importante é a oração, é a sua mente, fluidos benéficos e salutares para ele. Onde ele estiver, envie, que chegará a ele. Após a morte, com quanto tempo pode se reencarnar? Há espírito, de acordo com seu grau evolutivo, que pode reencarnar imediatamente. Isso acontece aos chamados missionários. Os espíritos que Deus envia de todas as religiões você encontra. Missionários que aqui chegam e com sua palavra, com sua orientação, nos ajuda para o crescimento espiritual. Há 40 anos atrás eu conheci um cigano e tudo o que ele me falou aconteceu. Ele realmente viu o que iria acontecer ou ele chutou? Minha irmã ou meu irmão, pela letra é uma mulher. É um chute bem feito, viu? Como é que se pode adivinhar tanto? Você está dizendo que tudo que ele falou aconteceu, que é médium, não é só espírita, não. Médium existe na Igreja Católica, Evangélica, em toda parte. Médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos. É por esse fato médium. Tem um médium vidente que está conversando com você e vendo tua aura, ou vendo algum espírito agarrado em você, e pode lhe orientar. Eu só não aceito, e digo sempre quando tem oportunidade, é quando você vai e paga. É cobrado alguma importância, porque há um espírito ali, mas é mistificador, enganador. E ele diz uma certa, 10 errada, para que você continue sempre indo lá. Não, ele acertou nisso. Não, nunca pague para ser atendido numa casa que se diz religiosa.
Um suicida que se joga debaixo de um carro e esfacela totalmente o cérebro, voltará anicéfalo ou débil mental. Ao despertar terá conhecimento do que lhe ocorreu e do que fez, como ele estará. Eu falei ainda há pouco e vou repetir, só existe uma coisa pior do que o suicídio, é o próprio suicídio. A maneira que ele destruir sua matéria, renascerá do mesmo jeito. Então não tem escapatória. Ele destruiu, ele terá que reconstruir numa próxima existência, aprendendo que não deve fazer isso. E as criaturas deficientes são as mais necessitadas e que imploram ajuda. E tendo uma ajuda amorosa e boa, nós podemos auxiliá-los e muito para que ele se liberte um pouco dessa influência que ele mesmo criou. Trabalho com vendas, mas está meio complicado para vender. Amo o que faço, mas está difícil. Será que esta dificuldade está relacionada com obsessores dificultando o meu trabalho, ou será que é o momento do nosso país mesmo? Nada acontece por um acaso. Vamos pensar isso, vamos entender isso. Ninguém, nenhum de nós passa por nada que signifique bondade ou maldade sem merecer. Todos nós. Muitos pedem, eu quero reencarnar pobre. Se tem merecimento, ele pode pedir. Então, ele já tem o seu espírito, a consciência de que vai passar por uma prova dificílima. Mas mais difícil do que a pobreza, eu acho que é a riqueza. Sabem por quê? É difícil você ver um rico humilde, sem ser orgulhoso, vaidoso, e onde chega quer ser atendido, onde chega diz, sabe com quem está falando? Então é difícil essas duas coisinhas, humildade com orgulho, ou uma coisa ou outra. Então cada um de nós hoje está continuando sua existência passada. Aquele que hoje é violento, e eu falei inicialmente, é aquele que diz eu não levo desaforo para casa, comigo é adepto do leite e moça, bateu, tomou. Então, a gente precisa domar, não o nosso semelhante, mas a nós mesmos, o nosso gênio, o nosso temperamento. Quantas pessoas assassinam o outro por uma besteira? Um ano retrasado, se eu não me engano, o cara pega uma latrina, joga na cabeça do outro porque torce por outro time. Onde já se viu um negócio desse? Ele vai resgatar esse débito da mesma maneira. É como fala, a criancinha estava no colo da mamãe, da vovó, na calçada, tomando ventinho, veio uma bala perdida. Não tem bala perdida. Quando a gente vai ver, aquele que desencarnou assim, fez a mesma coisa com o outro. É a lei de causa e efeito. Então, gente, vamos plantar o que é bom. Vamos plantar o amor. Vamos plantar a concórdia. Vamos plantar o que podemos usufruir quando partirmos daqui. Mas só maldade, inveja, arrogância, maledicência, não. Por quê? Vamos fazer a nossa parte, porque a casa espírita ou casa religiosa, seja ela qual for, é o local para isso. Não para a gente entrar, tomar passe e sair do mesmo jeito. É para modificar o que pode e deve ser modificado. Não sei, mas sinto uma saudade tão grande do plano espiritual. Que bom! Não é ruim isso. Você tem talvez uma missão importante. O importante também, repito, é você saber agora estar no local onde o seu espírito pode ser mais trabalhado e você fazer com que outras pessoas sintam-se bem através da sua mediunidade. O médium não escolhe muito, mas quando chega, coloque em prática. Não coloque embaixo da cama, não.
Vá para a casa espírita desenvolvê-la para ser útil, porque a espiritualidade, tanto negativa quanto a positiva, estão recebendo sempre, estão nos dando sempre orientações. Aquele obsessor que chega para a gente e diz, miserável, vou me vingar, ele está mostrando quem nós éramos numa existência. Ah, mas eu não fazia isso. Hoje você não faz, mas fez antes. Porque quando a gente desencarna, a gente continua o nosso progresso no plano espiritual. Tem escola, tem orientações, tem nossos mentores espirituais nos orientando, nos ajudando. Então, aí a gente reencarna já com outros conhecimentos de não fazer mais o que fizemos. Mas aquilo que fizemos temos que resgatar. Fui vítima de calúnias, injúrias e ameaças. Busquei na justiça as devidas reparações. Seria essa uma forma de vingança? Seria essa a reação da minha parte contra os princípios espírita? Deveria apenas deixar que Deus cuide dessa situação e apenas perdoar? Com certeza, meu irmão ou minha irmã, você não passou, isso eu lhe garanto, sem merecer. Quem sabe você não pediu essa prova de ser caluniada, injuriada, etc, etc. Quantos pedem por ter merecimento isso? E aqui chegando você não pode deixar passar a oportunidade. É o que eu falei, aquele que pede para ser pobre, aquele que pede a riqueza, saber empregar, tanto uma como outra coisa. Então você já está na casa certa, já está no local certo, procure entender como algo que você solicitou e foi lhe dado pelo seu merecimento. Em uma vida passada eu abortei. Meu filho apareceu em sonho 2 vezes, que me perdoou, mas prometi que iria tê-lo nessa vida. Mas eu não quero mais ter filhos. E agora? Eu não tenho nenhum. E sua promessa, agora quem pergunta sou eu. Se você promete uma coisa, repare bem, se todos nós, de uma hora para outra, começar a casar homem com homem, mulher com mulher, não vai nascer mais ninguém. Os espíritos que estão para reencarnar, a fila é imensa. E nós precisamos, essa oportunidade que Deus nos concede de ser pai, de ser mãe, principalmente, é maravilhosa. Tem um livro de Nécio, esqueço o sobrenome dele, Nós Abortamos. São espíritos que foram abortados e contam que viram o ferro do médico ou da parteira a retirá-lo na força. Muitos se agarram ao útero da mãe, desencarnam os dois e fica a obsessão do desencarnado contra aquela que seria sua mãe por longos e longos anos. Então, obsessão existe, mas se nós estamos aqui, se nós estamos aprendendo, se não sabemos, perguntemos. Esta reunião é para isso. Se eu não souber, eu vou estudar para saber. Então, é uma coisa que é considerada crime, um aborto praticado sem risco de morte para a mãe. Não se pode fazer. Porque existe tanta coisa para evitar, mas muitos não ligam, engravida e vai numa parteira, num parteiro, paga para retirar aquela... É uma dívida tremenda, gente. Não faça isso. Quando o homem vai perdendo suas imperfeições através de atender à voz da sua consciência, sua matéria fica mais sensível? Com certeza. Com certeza. Se eu estou quarta-feira agora, depois da manhã, eu vou operar esse dedo aqui.
Eu sou arquiteto e trabalho com as mãos, mas eu estou sentindo muitas dores. Então, o médico vai, pelo menos, aliviá-la. Cada um faça a sua parte. É preciso fazer. Então, o corpo será recuperado naquilo que pode e deve ser recuperado. Quantas pessoas estão com câncer e faz o tratamento e ficam bom? O negócio é não desanimar. É sempre recomeçar. Fazem 47 anos que eu me formei, 47 anos, no dia da minha formatura eu deixei de fumar. E não quero ver mais nunca um cigarro. Eu tenho a certeza que meu pulmão estão livre hoje da nicotina, de tanta coisa que faz mal. Então, se somos os seres inteligentes da criação e não temos uma chaminé na cabeça para sair todos a fumaça, vamos deixar os vícios. Vício é uma coisa terrível, porque nos leva ao desencarne antes do tempo, pode crer. Tenho uma amiga que é evangélica, gosto muito dela, mas sinto fortes dores de cabeça quando estou com ela. E ela coloca missionários da palavra para escutar no celular. O que será isso? Eu não vou dizer não. O que faço para evitar isso? Às vezes até chego a me irritar. Será um obsessor? O obsessor não é só desencarnado não, gente. A obsessão existe de encarnado para encarnado. Se ela fosse sua amiga, respeitava a sua religião, como você deve respeitar a dela. Uma sugestão ou por pergunta. Por que não tem palestra sobre o passe? Tem muita gente não sabe qual o sentido do passe. Eu vou explicar. Há um livro que eu gosto muito, e eu cito no meu livro de perguntas e respostas, de Venefledo de Toledo, que se chama Passes e Curas Espirituais, onde é ensinado o manuseio do fluido universal e do nosso magnetismo, dando o passe, que pode ser transversal, horizontal, passe de sopro frio, sopro quente, dispersivo, uma série de passes que você, querendo ser passista, tem que aprender e estar em condição de executar o passe. Uma pessoa que está com a mente totalmente perturbada, se der um passe no consulente, ele vai piorar. É essa responsabilidade que a gente também chama a atenção do passista. Está apto a praticar essa caridade e saber ter o conhecimento de como manusear o fluido universal com o seu magnetismo. Então, esse livro, Passes e Curas Espirituais, de Venefledo de Toledo, pode pegar aí, deve ter um, para você ler, que vai fazer uma orientação muito boa para você. Por que sonho tanto com meu irmão desencarnado? Sonhei com ela e ele dizia: você só é forte para a sua família. Bom, o sonho o que é? É o resultado do que o espírito, quando encarnado, está pensando. Então você pensa nele, e quando se liberta parcialmente da sua matéria, no processo do sono, porque todos nós, quando dormimos, nosso espírito não está dormindo. Ele vai aonde a sua mente está ligada. Então, como você se liga nele ou nela, você sonha, pode encontrá-los e conversar com ele. Então, isso acontece muito. Nessa conversação, quantas vezes eu tenho sonhado com médiuns da casa espírita, onde a gente se encontra na espiritualidade e está fazendo o trabalho que a gente faz aqui, doutrinando, orientando. Basta que tenhamos um pouco de merecimento para isso acontecer. Então, leia o capítulo do Livro dos Médiuns, Médium,
que ele começa dizendo: é todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. É por esse fato médio. No livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre sono e sonhos. Leia também. Porque minha mãe, da vida passada, estava tão preocupada comigo, porque talvez esteja divisando algo não muito bom para você. A preocupação de uma mãe é para o encarnado e o desencarnado. E quando ela tem capacidade e condições de mostrar isso, ou num sonho, ou através de um médium, pedir para que tenha cuidado. Nunca é demais a gente atender algo que chega através de um espírito, que é sua mãe, que você comprova que é sua mãe. Então, que beleza, né? Gostaria eu também de receber sempre minha mãe. Na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Foram palavras ditas por um grande Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E é uma verdade, não é? Nós temos, primeiramente, os minerais, os vegetais, os animais e nós, os hominais. Mas o homem, de todos esses quatro, é o ser inteligente, que destrói a natureza que Deus nos deu. Destrói por quê? Ganância, orgulho, quer sempre ambição. Então, eu me lembro, gente, esse canal Derby da Caruna, 1950, eu 10 anos de idade, tomava banho lá com a meninada do Derby, pegava camarão. Hoje o que é que se pega ali? Cistosoma, no mínimo. A fedentina terrível. Estamos em que século? 21. Trabalhei na Defesa Civil e o comandante disse: Cláudio, vá lá num prédio na Agamenon Magalhães, tem um amigo meu. Ele me telefonou e pediu providências, mas isso não é da nossa alçada, é do CPRH, da Compesa. Mas mesmo assim, vá lá e veja o que está acontecendo, porque ele disse que o síndico ligou a fossa nas águas pluviais para o canal. Eu, quando cheguei lá, pedi para chamar o síndico. Não, ele está trabalhando, ele só chega mais tarde. Quem é o subsíndico? Não, é dona fulana. Aí lá vem dona fulana. O que é, meu filho, que o senhor quer? Eu digo que eu queria que a senhora abrisse a fossa aqui. Ah, não posso não. Eu digo, se a senhora não abrir, eu vou chamar a polícia vai fazer abrir. Aí ela teve medo, chamou o porteiro, mandou abrir. Eu vi, estava um cano desviando para o canal. Como é que pode? Quando eu chego, a Defesa Civil ainda é na vice-governadoria. Não deu 10 minutos, porque eu cheguei lá e disse: olha, está lá ligado. Aí ele disse: já recebi um telefonema do Palácio do Governo dizendo para não mexer lá, que tem gente do governo morando. Como é que pode? É o que nós estamos assistindo hoje. Então você procura um político honesto, é difícil. Mas depende de nós. Quem coloca eles lá? Não somos nós? Então não vou fazer discurso aqui, mas o mal do nosso país é essa ganância. Isso não vem só do PT não, isso já vem de muitos anos. Em todo canto tem gente boa e ruim. Nós temos que separar o joio do trigo. Escolher aqueles que ainda são honestos, que trabalham pelo povo, independente do seu partido. Então, hoje nós estamos no século XXI, os mares estão sendo destruídos, os rios nem se fala, e os canais, meu Deus, é uma fossa a céu aberto. Então, tem mais perguntas? Bom, então eu espero que todos vocês que estão aqui pela primeira vez, principalmente, comece a ler o primeiro livro da codificação,
é o Livro dos Espíritos. A parte filosófica dessa doutrina começa Kardec perguntando: o que é Deus? A resposta dada pelos espíritos superiores: a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele fala sobre seres orgânicos, inorgânicos, e nós vamos divisando algo novo, algo que tira a venda dos nossos olhos, que somos filhos do Pai Celestial, e que cada um reencarna com uma pequena missão. E não devemos estragar a oportunidade de um progresso espiritual. Podemos ter qualquer religião, mas estribada naquilo que Jesus nos legou, a bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes. Bem-aventurados os que têm puro coração, os que não guardam ódio, mágoa, rancor. Honrai vosso pai e vossa mãe. Não é interná-los no hospital geriátrico e abandoná-los, como eu conheço muitos. Não façais aos outros o que não queres que te faça. Gente, somos irmãos. Por que discriminar nossos irmãos de cor negra? Tratá-los como os escravos, como era antigamente? Será que é a nossa cor que nos dá a moral? Ou é o nosso espírito que compreendeu tudo o que o Espiritismo e as demais religiões ensinam? Como Cristo falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida para Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Que Jesus abençoe a todos vocês, encarnados e desencarnados, e que possamos, numa próxima oportunidade, estar aqui novamente ajudando, na medida do possível, aqueles que aqui se encontram ansiosos pela libertação da obsessão. Muita paz. Vamos passar a palavra agora para a Cécia, para ela fazer a prece final. Como o Cláudio falou em relação à cor, os brancos, louríssimos, olhos azuis, foram pretos ontem, e os negros hoje poderão ser amanhã também eles próprios. Geralmente essas pessoas, como nós temos aqui N exemplos de espíritos amigos nossos da casa, que trabalham hoje em dia como pretos velhos. Sabe por quê? Escravizaram muito. Porque foram escravos no Brasil, mas escravizaram muito na Europa. Imagine o peso e a lei do retorno. Também Cláudio falou outro tema em relação aos espíritos, que está a fila imensa. Atualmente na Terra tem mais de 7 bilhões e, segundo os espíritos, existem 3 ou 4 vezes mais de espíritos para ir reencarnar, pedindo, ajoelhados, a clemência do Cristo, de Deus, para que tenha a oportunidade de resgatar suas dívidas, mesmo porque precisa o espírito de um adiantamento. Agora vamos fazer o seguinte: a depressão é uma coisa da alma, está dentro de nós, mas somos partículas divinas. A luz está dentro de nós. Não podemos achar felicidade no externo. A felicidade está de dentro para fora. Precisamos nos curar das nossas insanidades, do egoísmo, da maledicência, da falta de compaixão, da falta de caridade. Que possamos cada vez mais nos esforçar, porque só através do esforço pessoal, com a ajuda dos seus anjos guardiães, que são os nossos protetores, permitidos por Deus, antes do nosso encarne, já estão estabelecidos esses espíritos para nos ajudar. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, hoje e sempre. Que assim seja. Em nome de Deus
em nome do nosso irmão maior, Jesus, dos benfeitores espirituais dessa casa, pedimos permissão para encerrar a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.